perguntou dos índios. Você encontra ossadas de indígenas no entorno dos engenhos lá em São Vicente. Por exemplo, engenhos dos Erasmos. Que ficava no litoral paulista. Hoje faz parte de Santos, no município de Santos. E só que eles já eram escravizados. Então você vê um início de escravização do indígena já nessa época. Então você tem ao mesmo tempo os que moravam na vila, aqueles que se adaptavam, aqueles com os quais se fez uma paz, e os escravizados. Como é que se explica isso? Pela lógica tupi. Os tupi, eles guerreavam contra adversários e, em geral, faziam churrasco do adversário. Ah, eles eram antropófagos? Eram. Canibais? E o português traz isso é a contextualização, né? O português traz um mal menor. Que era, bom, o vencido em guerra, o adversário, não. A gente faz com que ele trabalhe. Entendi. Né? Então, ele se torna escravizado em vez de se tornar morto e churrascado, né? E se tornar parte de um banquete. Então, você tem ossadas indígenas e, ao mesmo tempo, você vai vendo depois que esses engenhos não vão prosperar em São Paulo. Então, vai prosperar mais lá no Nordeste. Os paulistas ficam pobres. Né? Repito, na época, eles eram chamados de vicentinos. Ah, é? Depois eles vão ser chamados de paulistas. Muito poucas vezes bandeirantes. Bandeirantes é uma coisa mais de historiador, mas aparece às vezes as bandeiras. Bandeiras vem até do espanhol, sem i, né? Bandeiras. Bandeiras. Tinha as duas coisas. Eram empreendimentos justamente derivados da reconquista das cruzadas. Era um empreendimento de tomada de território e de expansão da fé. Tá. E isso veio pra cá. Isso tem um livro... Mas os caras vão indo pro interior ou ficou mais no litoral nessa era? Não, o objetivo era tomar território e ir pro interior. Quem prova isso foi décadas atrás, na USP mesmo. Não, ele fez o doutorado em Madrid, aí vem como professor da USP. Ricardo Roman Blanco, ele tem uma tese disso. Não é a única tese, tem um monte de trabalho sobre os bandeirantes. Mas esse é um que tem que ser considerado. Ô, Rafael, tu acha que dá pra fazer um paralelo, tipo... Os bandeirantes nossos é alguma coisa parecida com a corrida pelo ouro nos Estados Unidos, pro oeste, alguma coisa assim? Isso, eles são um pouco isso, mas dada a diferença de época, porque a corrida pro oeste foi depois, né? A gente está falando dos séculos XVI, XVII principalmente. A motivação era a mesma? Eles começam mais no XIX. Então a motivação é a mesma, então tem relação. Mas ao mesmo tempo eles parecem com os vikings. Por quê? Em que sentido? Ainda que não seja pelo mar, eles eram relativamente escassos em riquezas, não tinham muita riqueza, mas eram muito corajosos, bravos e cruéis às vezes.